Vamos começar mais uma ANP, ANP1, aula 1, segundo semestre, oitava série, questão 1 e questão 2. Então, o assunto dessa questão 1 são os números inteiros positivos e negativos. Então, para entender melhor, vamos olhar o termômetro. Então, que tem um termômetro medindo a temperatura em graus Celsius. Então, no termômetro você tem temperaturas acima de zero, que é quando está calor, né? E temperaturas abaixo de zero, que é quando está frio. Então, temperaturas acima de zero são números positivos. Então, por exemplo, aqui, 30 graus positivos. Então, números positivos a gente acrescenta um sinal de mais do lado esquerdo. E temperaturas negativas, por exemplo, 10 graus negativos. Nós acrescentamos um sinal de menos do lado esquerdo. Então, no termômetro, os números positivos são temperaturas acima de zero e números negativos são temperaturas abaixo de zero. Um outro exemplo seria o saldo bancário. Então, aqui tem um extrato do banco, que ele mostra o dia, qual foi a operação, o valor e o saldo na conta. Então, aqui no primeiro dia 29, o saldo era zero. As pessoas não tinham dinheiro na conta. Aqui no dia 30 ela fez uma operação que foi um recebimento de salário. Então, entrou na conta R$ 2.000. Esse R$ 2.000 é um número positivo, que a pessoa ganhou R$ 2.000. Então, o saldo dela passou a ser R$ 2.000. Então, número positivo. Então, mais 2.000. Aí no dia 1, teve uma outra operação que foi um saque. As pessoas sacou R$ 1.500. Então, se ela retirou da conta, então a conta teve uma variação negativa. Então, perdeu R$ 1.500 a conta dela. Então, o saldo ficou de 2.000 menos 1.500, passou para 500. Aí no dia 2, ela fez uma outra operação, que foi o pagamento de água e luz. Então, ela perdeu mais R$ 600. Então, o saldo dela passou a ser negativo. Agora ela está devendo R$ 100 para o banco. Então, é menos R$ 100. E por último, ela fez um outro saque, mesmo estando devendo para o banco, ela fez um outro saque de R$ 250. Então, ela já estava devendo R$ 100, fez um saque de 250. Então agora o saldo dela é de R$ 350 negativos. Ela tem uma dívida de R$ 350 com o banco. Então são dois exemplos de números positivos e negativos. A temperatura pode ser positivo ou negativo. Temperatura positiva é quando está calor, negativa é quando está frio. Saldo bancário, se você deve, é um saldo negativo. Se você tem um dinheiro na sua conta, ele é um saldo positivo. Quando você paga alguma conta, você perde dinheiro. Então isso é um número negativo. Se você recebe, é um número positivo. E, entre outras coisas, são dois exemplos. Um outro exemplo seria a altitude. Quantos metros acima do nível do mar?
Então poderia ser um número positivo se estiver acima do mar. Se estiver abaixo do mar, a altitude é negativa. O movimento de um automóvel, se ele vai para frente, é positivo. Se vai para trás, a velocidade é negativa. E assim por diante. Então, números positivos e negativos estão presentes no nosso dia a dia. Aqui, a reta numérica. Então, o que é a reta numérica? Então, é uma reta para representar os números inteiros, no caso. Então, essa reta ela vai para a direita, é infinita. Ela parte do zero, vai para a direita, é infinita, e vai para a esquerda também é infinita. Para a direita os números são positivos, para a esquerda os números são negativos. Quanto mais distante do zero para a direita, maior será o número positivo. Quanto mais distante do zero para a esquerda, menor será o número negativo. Então, lembrando que a reta numérica ela é infinita, então aqui tem mais números positivos, mais 5, mais 6, mais 100, mais 1000, etc. E os números negativos também continuam para a esquerda aqui, menos 10, menos 100 e assim por diante. E como que a gente faz para comparar se o número ele é maior ou é menor, considerando também se ele é negativo ou positivo. Então, se você desloca para a esquerda, você obtém números cada vez menores. Então, se eu caminhar para a esquerda, um número que tiver mais à esquerda de outro, ele é menor. Por exemplo, eu parto do 1 positivo e vou para o 0. Então, o 0 é menor do que o 1 positivo, porque eu caminhei para a esquerda. E se eu partir do menos 1 e for para o menos 2? Então, eu caminhei para a esquerda, o menos 2 ele é menor do que o menos 1. Então, qualquer número que esteja à esquerda do outro, na reta numérica, ele é menor. E o contrário, se o número estiver à direita de um outro, ele é maior. Então, se eu partir aqui do 1 positivo e fui para o 3, por exemplo, então o 3 positivo ele é maior do que o 1 positivo. Mesma coisa acontece quando está nos negativos. Então, se eu partir daqui do menos 2 e for para o menos 1, então estou dando para a direita. Então o menos 1 ele é maior do que o menos 2. Então, resumindo, se for para a direita, o número que estiver mais à direita é o maior. E se for para a esquerda, o número que estiver mais à esquerda é o menor. E como que a gente representa usando os sinais? Então tem dois sinaizinhos para representar maior e menor. Então são esses sinais aqui, ó. Então esse é um sinal de maior e esse é o sinal de menor. Então vamos pegar um exemplo aqui. Então se eu pegar o 1 positivo e o 2 positivo. Então qual número que é maior? O 2 positivo é maior porque está à direita do 1 positivo. Então o sinal que eu vou usar, eu vou colocar esse sinal. Aqui para ficar mais simples, a pontinha
Imagine que isso seja uma seta, então a pontinha da seta sempre aponta para o menor número. Então, o menor número é 1. Vamos fazer um outro exemplo. Então, eu vou comparar qual que é maior e menor aqui entre o menos 3 e o menos 1. Então, qual que seria o menor? Então, se eu caminhei para a esquerda, o menor é o que está mais à esquerda, que é o menos 3. Então, o sinal que eu vou usar, ele tem que ter a setinha apontando para o menos 3. Então, isso daqui quer dizer que o menos 3 é menor do que menos 1. Vamos fazer um outro exemplo. Vou pegar agora o menos 2 e o 1 positivo. Então, quem que é maior, quem que é menor? Então, vamos colocar aqui 1 positivo, 2 negativo. Então, o menor é o 2 negativo, porque ele está mais à esquerda. Então, tem que colocar o sinal de maior ou igual apontando para o menos 2. Então, o sinal é de menor apontando para o menos 2. Então, isso daqui quer dizer que o mais 1, ou 1 positivo, ele é maior do que o menos 2. Então, para usar o sinal de maior e de menor, você sempre vai olhar para o menor número e vai colocar o sinal apontando para o menor número. Vamos ver agora o valor absoluto ou módulo. O que é o módulo de um número? O módulo é a distância desse número até o zero, aqui na reta numérica. Então, se eu pegar aqui o 3 positivo, qual que é o módulo do 3 positivo? É a distância dele até o zero. Então, qual que é a distância do 3 positivo ao zero? Basta contar quantas unidades existem do 0 até o 3. Então, tem 1, 2, 3 unidades. Então, o módulo do 3 positivo é 3. Quer dizer que a distância do 3 positivo ao zero é de 3 unidades. A gente representa o módulo por 2 tracinhos verticais. O módulo, você coloca o número lá dentro. Então, o módulo de 3 positivo é igual a 3. Vamos fazer outro exemplo. Qual é o módulo do 4 negativo? Então, vamos representar aqui módulo de 4 negativo. Então, qual que é a distância do 4 negativo até o zero? Então, a distância do 4 negativo até o zero. Então, tem 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o módulo de menos 4 é igual a 4. Vamos fazer mais um exemplo. Qual é o módulo? Qual é o módulo de zero? Então, o módulo de zero seria a distância do zero até o zero. Como você não sai do lugar, né, para caminhar do zero até o zero, então o módulo de zero é zero.
Então, resumindo, o módulo de um número, ou o valor absoluto, é a distância dele até o zero, que resumidamente é só pegar o número desconsiderando o sinal dele. Então, o módulo de 2 negativo é só desconsiderar o negativo. Então, o módulo é 2. O módulo de 1 positivo é 1, só desconsiderar o sinal. Agora, o simétrico, ou o oposto de um número. Então, o simétrico de um número na reta numérica, ele é um número que tem a mesma distância desse número em relação ao zero. Por exemplo, vamos pegar aqui o 3 positivo. Então, qual que é a distância dele até o zero? Então, a distância é de 3. Qual é o outro número que tem a distância 3 até o zero? Então, vai ser o 3 negativo, que ambos têm 3 unidades de distância até o zero. Então, o oposto de 3 positivo é o 3 negativo. O oposto de 3 negativo é 3 positivo, ou o inverso também é válido. Então, o oposto de 3 positivo é o 3 negativo. E qual que seria o oposto de 1 positivo? O oposto de 1 positivo é o número que tem a mesma distância dele até o zero. Então, a distância do 1 positivo até o zero é de 1 unidade. Então, o oposto do 1 positivo vai ser 1 negativo, porque também a distância dele até o zero é de 1 unidade. Então, o oposto de 1 positivo é 1 negativo. O simétrico, o oposto do zero, é o próprio zero, porque ele é o único número que tem a mesma distância dele mesmo até ele. Então, o oposto ou simétrico do zero é o zero. Então, resumidamente, se você tiver um número qualquer, inteiro, por exemplo, qual que é o oposto de menos 20? O oposto de menos 20 é o 20 mais com o sinal trocado. Então, é o 20 positivo. Então, é só inverter o sinal. Então, qual que é o oposto de 15 positivo? O oposto de 15 positivo é o 15 negativo. Então, isso vale para qualquer número inteiro. Só o zero, porque a distância do zero até o zero é ele mesmo. Então é zero. Agora vamos fazer alguns exemplos. Então aqui colocar o sinal de maior ou de menor, para comparar qual que é o número maior, qual que é o número menor. Então lembrando que entre esses dois sinais, você sempre vai apontar para o menor. Então qual que é o número menor entre 3 positivo e 5 negativo? Então basta lembrar da reta numérica. Tem o zero, do lado direito são os positivos, então 3 positivo está do lado direito. Do lado esquerdo são os negativos. Os 5 negativos está em algum lugar do lado esquerdo do zero. Se você caminha para o lado esquerdo, você tem números menores. Então o menor aqui é o menos 5. Então você vai escrever uma setinha apontando para o menos 5. Esse é o sinal de
de maior, mas aqui você tem que apontar para o menor. Então, 3 positivo é maior do que 5 negativo. Aí a leitura sempre geralmente é da esquerda para a direita. Então, se você tem esse sinal, você vai ler da esquerda para a direita. Isso quer dizer que isso daqui é o maior, isso daqui é o menor. Então, o número que está aqui é o maior, o que está aqui é o menor. Então, se o 3 ele é maior do que o menos 5, né? Você sempre vai apontar para o menor, o menos 5 é o menor. Mas a leitura é 3 maior que menos 5. Agora aqui entre o menos 10 e o menos 5. Daí imaginando a reta numérica de novo. Então aqui está o 0. Para a esquerda são os negativos. O menos 5 está à esquerda do 0. O menos 10 está à esquerda do menos 5. Então, se você caminhou para a esquerda para chegar do menos 5 até o menos 10, então o menos 10 é menor do que o menos 5. Então, se o menos 10 é o menor, você vai apontar para ele. Então, lendo da esquerda para a direita, menos 10 é menor que menos 5. Aqui em cima era 3 positivos, era maior do que 5 negativos. Agora aqui, 15 positivo, ele é maior ou é menor do que 20 positivo. Então, se você imaginar a reta numérica, o 20 ele está mais à direita do que o 15. Então, o 15 positivo ele é o menor. Então, a setinha apontando para ele. E aqui o 3 positivo ele é maior ou é menor do que o 0. Então, lá na reta numérica, você sabe que o 3 positivo está à direita do 0. Então, os números à direita são maiores do que os números que estão à esquerda. Então, o 3 ele é maior do que o 0. Isso quer dizer que o 0 é menor do que o 3 positivo. Então, você vai apontar a setinha para o 0. Mas a leitura é 3 positivo é maior do que 0. 0 é maior ou menor do que menos 8. Lá na reta numérica, o menos 8 está à esquerda do 0, então ele é menor. Setinha apontando para o menos 8. A leitura disso é 0 é maior do que menos 8. Menos 9 ele é maior ou menor do que 0. Na reta numérica ele está à esquerda do 0, então ele é menor. Setinha apontando para o menos 9. A leitura aqui é menos 9 é menor do que 0. 30 negativo é maior ou menor do que 30 positivo. Então 30 negativo ele é menor, que está à esquerda do 30 positivo. Então setinha apontando para ele. A leitura é 30 negativo é menor do que 30 positivo. Quem está mais à esquerda, o 15 negativo ou 35 negativo? Então se você olhar à esquerda do 0, você tem 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Alguma hora vai ter lá o 15 negativo, 16 negativos, 17, lá para frente, lá do lado esquerdo, o 35 negativo. Então, 15 negativo é maior do que 35 negativo. Então, 35 negativo é menor do que o 15 negativo. Qual que é o módulo desses números? Então, o módulo é a distância do número até o 0. Resumindo, basta desconsiderar o sinal.
Então, o módulo de 10 negativo é 10. Módulo de 25 negativo, 25. Módulo de 10 positivo é 10. Módulo de 15 positivo é 15. Módulo de 0 é 0, porque a distância de 0 até 0 é 0. Qual simétrico de 5 positivo? É o número que está à mesma distância do 5 em relação ao 0. Então, o menos 5. Qual o número que está à mesma distância do menos 15 em relação ao 0? É o 15 positivo. Na prática é só mudar o sinal, conservar o número. E o simétrico do 0 é o próprio 0.